Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina dos espíritos e hoje, nessa semana, teremos como reflexão os itens 536 e 537 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Mas antes de darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, por estarmos aqui mais uma vez na tarefa do aprimoramento, da busca pelo conhecimento, para que possamos compreender a nossa tarefa na nossa jornada, nesta encarnação de progresso espiritual, de entendimento, para que possamos nos fortalecer, para que possamos compreender e auxiliar também aqueles que se encontram conosco na caminhada. E temos junto de nós o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos trouxe o Evangelho de amor, o Evangelho de luz, os seus ensinamentos e o teu modelo de amor, de caridade, é o que nos direciona sempre para que possamos compartilhar com o nosso próximo a nossa caminhada. Agradecemos também ao nosso Espírito protetor, que está sempre conosco, nos auxiliando na tarefa, através das intuições que nos chegam, das reflexões, dos estudos, dos bons conselhos, das instruções que recebemos, tanto na vigília, enquanto também dormimos. Então, agradecemos, e nessa ambiência, nesse amor, nessas vibrações amorosas, vamos mentalizando dentro dos nossos lares todo esse amor, todo esse amparo que recebemos desses benfeitores que caminham ao nosso lado. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos o estudo da semana. Então, Kardec está perguntando aqui na questão número 536, os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? E eles respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Dentro dessa questão tem mais um questionamento, que é o questionamento da 536A. São esses fenômenos sempre o homem como por objeto? E eles respondem: algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas, frequentemente, também não tem outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E ele continua o questionamento. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja sempre a causa primeira, nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exerceria uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E eles respondem: mas é evidente, e não pode ser de outra forma,
Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, aqui são 3 questões dentro de uma única pergunta, né? Primeiro, ele está perguntando se esses fenômenos da natureza, eles acontecem de forma aleatória, né? Sem nenhum motivo, sem nenhum propósito, ou tem uma causa divina? E eles respondem que sim, tem uma causa, nada acontece por acaso. Então, tudo tem uma razão de ser, né? Então, sabemos aqui que sempre há espíritos, e esses espíritos que são os agentes, eles agem em nome de Deus, né, e com a sua permissão. Eles realizam os movimentos da natureza, né, que na próxima questão ele está perguntando sobre isso, se eles podem promover, né, agitar, acalmar ou dirigir esses fenômenos da natureza, né? E eles falam que sim, não é Deus que provoca esses movimentos, ele tem sempre os espíritos que são os seus agentes, eles têm essas atribuições. E que isso ocorre, né? Na próxima pergunta ele está perguntando, sempre tem como objetivo o homem ou também tem outro objetivo? E ele fala aqui que tem 2 objetivos, né? Na maioria das vezes para restabelecer, né, o equilíbrio e a força física da natureza. Então, na maioria das vezes, tem essa questão dos movimentos naturais para restabelecer, para recompor esse equilíbrio, né, geológico ou do mar, da natureza, tudo que envolve essa questão, isso é necessário para que se promova uma renovação e um equilíbrio da natureza. E também tem e a outra situação que ele cita, que em outras situações tem como objetivo o progresso imediato do homem na questão moral e espiritual. Porque toda vez que tem vamos dizer assim, um cataclismo, um maremoto, um terremoto, qualquer força da natureza que causa ali uma dificuldade para uma população, para um agrupamento de pessoas, né? Sabemos que ali tem um propósito, né? Que é uma lei também moral e divina, né? Esse movimento, né? Da lei de destruição. Então, quando acontece, né, esses fenômenos que causam essas destruições, tem um objetivo, que é causar uma comoção. A dor causada na criatura humana, né, por essas tragédias, elas têm como movimento em relação a isso, né, que o ser humano se compadeça a favor do próximo, né, através da caridade, da fraternidade. Ele faz o exercício amoroso de movimentar dentro dele e enxergar o próximo, sempre ajudando, e a gente percebe isso, né, nas grandes tragédias. A gente vê que populações se movimentam em favor de arrecadar alimento, roupa, água, remédio, calçado, medicamento, médicos se mobilizam, os agentes da saúde se mobilizam, bombeiros, população inteiras, elas estão ali para auxiliar quando ocorre um terremoto. É uma situação, uma diversidade da natureza que destrói a condição, né, de moradia, de alimentação, de todo tipo de necessidade primária, né, que nós temos. Então, isso faz com que o ser humano se movimente caminhando para um progresso, de uma forma fraternal, uma ajuda coletiva,
se compadecendo com a dor do próximo. Então, a lei de destruição, né, que também rege, né, essa moral divina, movimenta o homem nesse progresso também. Então, tem duas situações quando acontece, né? O progresso do homem e também restabelecer esse equilíbrio das forças físicas da natureza. E vamos ver o que Kardec pergunta na próxima questão, que é a 537. Kardec pergunta: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença é destituída de fundamento? E os benfeitores respondem: ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. E ele continua questionando: pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? E eles respondem: esses espíritos, eles não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, aqui tem dois questionamentos, né, dentro da mesma pergunta. Então, aqui Kardec, ele está nos trazendo a reflexão que no passado, né, lá na antiguidade, através da mitologia, se acreditava, né, em deuses, em vários deuses, né, que eram encarregados dos fenômenos da natureza. Deuses, né, Deus do vento, da chuva, do raio, da lua, do sol, da água e tantos outros elementos da natureza, e para cada elemento tinha, né, essas divindades, né, que ele chamava de deuses. Então eram as divindades, né, dessa mitologia. Eles entendiam, né, que havia uma inteligência por detrás daqueles fenômenos. E por não compreender, né, de como que aquilo se dava, né, eles não tinham a compreensão de como aquilo acontecia, então eles delegavam essas inteligências a deuses, a divindades, né, que nada mais é do que esses espíritos que são agentes de Deus, né? Então não são deuses, porque Deus só existe um. Então são os espíritos agentes de Deus encarregados, né, desses fenômenos da natureza. E esses fenômenos da natureza, eles não acontecem ao acaso, né? Eles têm uma razão de ser. E eles também, na próxima questão, ele pergunta se eles habitam, né, no centro da Terra. E eles respondem que não, eles não habitam no centro, no núcleo da Terra, né, para operar os fenômenos. Eles não precisam estar lá, né, no núcleo da Terra para proceder esses fenômenos, né? Eles fazem isso de uma outra maneira, né, de acordo com as suas atribuições, né, e de outros lugares, né, do plano espiritual, pelas forças da sua dedicação e atribuição, né, o devotamento desses espíritos, né, todos, cada um no seu grau, na sua escala dos mundos, eles vão ali promovendo esses fenômenos. Eles não estão no núcleo da Terra para promover esses fenômenos. E ele vai mais além ainda, ele fala que nós ainda, né, conhecemos muito pouco, né, sobre
esses assuntos, né, desses fenômenos da natureza. E se o plano espiritual ainda não nos trouxe, né, muito detalhamento sobre esses assuntos, é porque ainda nós não temos a capacidade de entender, né, de tudo aquilo que se diz respeito a esses fenômenos. Então, à medida que nós avançarmos na nossa condição de compreensão, entenderemos melhor como isso se processa. Mas já temos o entendimento através dessas reflexões que o plano espiritual nos trouxe através do Livro dos Espíritos, né, nesses questionamentos de Kardec. Já temos essa compreensão, né, que são espíritos que têm essas atribuições e que eles agem de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a causa primeira de tudo, como em todas as coisas, né? Eles têm essa ação, mas essa ação só se promove em decorrência da vontade de Deus. Então, quando eles têm a permissão e a vontade de Deus, eles podem sim agitar a natureza, acalmar ou dirigir ali alguma condição, seja para progresso e avanço da questão da moralidade, né, da humanidade, e também para harmonizar, né, o equilíbrio das forças físicas da natureza. Então, são essas duas questões, né, as reflexões dessa semana, que nós possamos, né, aos poucos, através do estudo, compreendendo melhor. Temos muitas coisas ainda que não nos cabe saber, mas que no momento oportuno, através dessas respostas, né, e dessa comunicabilidade com o plano espiritual, um dia saberemos, né, avançaremos ainda nesse conhecimento. Então, que todos tenham uma excelente semana e agradecemos por mais uma oportunidade do estudo, do aprimoramento e que continuemos na nossa tarefa do progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.